Mas o assunto agora é lá no Flamengo com o Álvaro Loureiro. O Flamengo que tem pela frente o Galo Forte Vingador. Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox, Álvaro. Tudo bem? Olá, Lívia. Muito bom dia para você, para o Calheiros, para o Paulo Lima, para todo mundo que acompanha o programa. É isso, o Flamengo segue trabalhando nessa manhã quente de quarta-feira aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo trabalhando aqui no CT Ninho do Urubu. Nesse momento aí os jogadores divididos em duas equipes, né? Um trabalho de campo reduzido, sendo comandado pelo técnico Maurício Barbieri. E alguns jogadores não estão participando dessa atividade, né? A gente falou ontem aqui, o Rodinei e o Diego ontem faziam um trabalho diferenciado, né, internamente aqui no CT Ninho do Urubu, um trabalho de academia. Hoje não estão por aqui o Vitinho e também o Diego. Eles estão fazendo um trabalho diferenciado e o Rodinei também nesse trabalho interno aqui. O Flamengo fazendo esse trabalho, né, até de poupar os jogadores nessa semana sem jogos, né, o Flamengo que vem numa maratona de jogos aí no mês de agosto, uma média de um jogo a cada 3 dias. Agora o departamento médico, a comissão técnica vem fazendo essa dosagem aí com alguns atletas, aproveitando inclusive a semana sem jogos para tirar alguns atletas dessa carga de treinamento intensa, né? Então hoje Rodinei, Vitinho e o Diego, os três não estão aqui com os demais jogadores fazendo esse trabalho no campo que está sendo comandado pelo Maurício Barbieri. O Flamengo está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, 45 pontos, tem esse confronto contra o Galo no próximo fim de semana, no Maracanã, domingo às 4 da tarde, mais uma vez com promessa de casa cheia, né, da torcida rubro-negra. O Flamengo precisa muito desse resultado para tentar voltar a se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro. Uma derrota diante do Galo seria muito ruim para o Flamengo nesse momento da temporada. Lembrando que o time foi eliminado recentemente na Libertadores da América e ainda segue vivo na Copa do Brasil. Tem o jogo de volta da semifinal contra o Corinthians na semana que vem, fora de casa. Empatou o primeiro jogo em 0-0. É um jogo importantíssimo esse contra o Atlético Mineiro para as pretensões do Flamengo na temporada. Lembrando que o único desfalque certo para esse jogo, amigos do Bom Dia Fox, é o Diego. Ele foi expulso na última rodada contra o Vasco, no clássico disputado em Brasília, e não vai poder ser utilizado pelo técnico Maurício Barbieri. Vai cumprir suspensão automática. Então segue aqui a preparação do Flamengo para mais uma rodada e uma rodada decisiva para o rubro-negro no Campeonato Brasileiro. Volto com vocês por aí, gente. Legal, a gente segue acompanhando aí o treino do Flamengo. O Álvaro Loureiro segue ouvindo aqui o Bom Dia Fox, porque temos perguntas ao Álvaro, mas só para adiantando aqui, Calheiros, a sequência do Flamengo é muito pesada. Vem o Atlético Mineiro, tem o Bahia, Corinthians e Fluminense. Corinthians pela Copa do Brasil. Não, no Brasileiro. Tem no Brasileiro? No Brasileiro. O Flamengo joga na casa do Corinthians na 28ª rodada. Então é Atlético, Bahia, Corinthians e o clássico Fla-Flu. Esses são os próximos 4 jogos do Flamengo pelo Brasileiro. Fácil não, para ninguém. Ou seja, tem 2 jogos aí, Corinthians e Flamengo, no Brasileiro e na Copa do Brasil. A gente está vendo aí, ó, imagens do Lucas Paquetá treinando no CT Ninho do Urubu com os companheiros. Enfim, já o Maurício Barbieri vai fechar o portão lá no CT, vai colocar todo mundo para fora. Mas antes disso, deixa eu fazer uma pergunta para o Álvaro Loureiro. O Álvaro, essa é uma informação também que eu recebi ontem de pessoas que convivem dentro do Flamengo. Que o Vitinho, não está descartada uma possibilidade, o Vitinho passar por um processo de recondicionamento físico. De recondicionamento ou de uma preparação melhor. Há quem entenda que o jogador chegou como reforço do Flamengo e já chegou em pouco tempo atuando no time titular. Se falou algo nesse sentido por aí no CT Ninho do Urubu, alguém cogita essa possibilidade? Porque eu confesso que é estranho. Fisicamente ele não tem problema algum. Ontem nós vimos ele treinando. Mas estão questionando o fato dele ter feito, Calheiros, só um gol e não ter servido nenhuma vez, não tem nenhuma assistência. Mas passa pela diferença nesse momento, a diferença de estágio físico do Vitinho com o restante do grupo, Álvaro. O que tem de informação sobre isso? Pois é, Calheiros, oficialmente, né, o Flamengo ainda não se pronunciou sobre isso, mas o que a gente tem é a cobrança, né, que existe em cima desse jogador, a contratação mais cara da história do Flamengo. Ele foi apresentado no dia 30 de julho, desde então o Vitinho tem 14 jogos
pelo Flamengo e os números são esses que a Lívia apresentou pra gente, né? Ele tem um gol marcado contra o Internacional, ex-clube do Vitinho, inclusive, no Campeonato Brasileiro, não tem nenhuma assistência ainda como jogador do Flamengo e aí a cobrança é muito grande, né? O torcedor que fez festa na chegada do Vitinho já cobra bastante o jogador do Flamengo. O fato é que hoje ele foi retirado dessa atividade, né, para fazer um trabalho interno, um trabalho longe dos companheiros, um trabalho em separado dos demais jogadores do elenco. Ao lado do Diego, que não vai atuar, né, contra o Atlético Mineiro, o Vitinho e o Rodinei hoje estão nesse trabalho à parte. Mas oficialmente, pelo menos até agora, o Flamengo não emitiu nada, nenhuma nota sobre isso, que ele vai passar por algum trabalho de recondicionamento físico. O fato é que hoje ele não está aqui no gramado, trabalhando com os demais atletas. Boa. Álvaro, então, só para reforçar para quem está chegando em casa agora, acompanhando aqui no Bom Dia Fox o treino do Flamengo, que no final de semana recebe no Maracanã o Atlético Mineiro, daqui a pouquinho treino fechado e hoje ninguém conversa com a imprensa, né? Não teremos coletiva. Exatamente, é essa a programação, Olivia. O pessoal abriu os portões agora há pouco aqui para os jornalistas. A gente pôde entrar aqui no CT Ninho do Urubu. Vai ter esses minutinhos aqui para registrar essas imagens do treinamento que nós estamos mostrando ao vivo aqui no Bom Dia Fox. Daqui a pouquinho, quando o Maurício Barbieri pedir, os jornalistas terão que deixar aqui a parte interna do CT, ele vai fechar os portões, vai trabalhar com mais privacidade e hoje não temos entrevista coletiva agendada por aqui, ninguém fala aqui no grupo do Flamengo nessa quarta-feira. Amanhã o time volta a treinar pela manhã e aí sim está programada uma entrevista coletiva, alguém do elenco do Flamengo ou o técnico Maurício Barbieri, alguém vai falar com a gente. Mas hoje por aqui, tudo em silêncio e daqui a pouquinho a portas fechadas também. Legal, combinado então. Enquanto puder, o Álvaro Loureiro vai acompanhar o treino do Flamengo, pintando alguma movimentação, alguma notícia. Ele volta a acionar a gente aqui no estúdio do Bom Dia Fox, mas não teremos coletiva e daqui a pouquinho fecha-se os portões e aí a gente fica no aguardo do treino de amanhã, Luciano Calheiro. E a provável mudança que vai acontecer no Flamengo, pelo menos essa informação que a gente conseguiu destrinchar lá na Gávea Com os corneteiros da Gávea? Tem muito corneteiro, em tudo que é lugar tem, né, cara? E a gente também tem muitos amigos, isso ajuda Você vira a esquina, tropeça. Exatamente. A possibilidade é empurrar o Paquetá para frente, jogar o Paquetá mais colado, próximo da grande área, pelo poder de fogo que ele tem, e voltar à titularidade o William Arão. Jogar com Cuejá, o William Arão, Paquetá e Everton Ribeiro, um homem de frente que provavelmente deve ser o Uribe, a não sei que a cabeça do Barbieri mude, mas em princípio deve ser o Uribe. Essa é a formação que o Flamengo deve ter, sem improvisar muito. Botar o Paquetá um pouquinho mais adiante e trazer o William Arão, que tem entrado bem no jogo. Essa é a informação que eu tenho. Vamos aguardar, porque o jogo é só no domingo contra o Atlético Mineiro. Tem muito tempo para treinar. E aí, torcedor do Flamengo, o que você acha sobre essa possível formação para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, na ausência do Diego? Te agrada? O Paquetá um pouco mais adiantado, a entrada do William Arão? Eu confesso, eu gostaria de ver no Flamengo, analisando aí o elenco do Flamengo. O Flamengo está há tanto tempo, troca Paquetá, entra Rodinei, sai Rodinei, entra Pará, perdão. Pará, Rodinei, Pará, Rodinei, ninguém resolve. Os problemas continuam no lado direito da defesa do Flamengo. Não ataca nem defende. Eu gostaria de ver o William Arão improvisado ali. Eu acho que é uma bela alternativa, né? O William Arão jogar aberto pelo lado direito não seria a primeira vez, ele já atuou ali improvisado naquele setor. Enfim, para restante de temporada, investe numa solução que possa trazer alguma novidade. Porque até agora, os que jogaram por ali, só problema. Não é perfil do Barbieri também improvisar. Não é perfil. Bom, o Álvaro Loureiro segue acompanhando o treino do Flamengo até quando possível. Se pintar alguma notícia, ele volta no Bom Dia Fox e eu reforço. Daqui a pouquinho vamos ao vivo ao Palmeiras, São Paulo, Botafogo e o Corinthians para trazer todas as notícias para você, torcedor, inclusive notícias do Santos ainda hoje aqui no Bom Dia Fox. Agora a gente segue falando das competições internacionais, abrindo a rodada das... Tem um susto, a gente tem a imagem, né? De um susto. Aconteceu algo lá no treino do Flamengo, então se a notícia aparece aqui no Bom Dia Fox. Vamos colocar na tela. A gente acompanha ali, ó, quem é que tá com a comissão técnica? O Giovani. Tá deixando o treino mais cedo. Olha ali, ó. Tá acompanhado ali do massagista do Flamengo, de um dos médicos do departamento médico.
enfim, tá mancando ali e tá deixando o alguma trem, né, coisa Paulo na Lima? cabeça, Léo. Aparentemente Ali alguma é coisa na refrescando, cabeça. né? Mas tá mancando, perna direita, ó. E a gente tem uma imagem, ó, quando ele foi atingido, né? Ó. Vamos ver onde o médico vai mexer. Tá Mão na na cabeça cabeça, mesmo, né? Tá com a mão na Foi cabeça. pancada, será, Paulo Lima? Tá com a mão na cabeça. No princípio é isso. Aparentemente sim, né? Aí, ó, daqui a Famoso pouquinho- acidente de trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta ao Ninho do Urubu, saber do Álvaro Loureiros o que houve exatamente e se preocupa essa situação do Giovani. A gente está vendo ali o Marlos Moreno, né? E os treinos seguem ao vivo aqui no Bom Dia Fox. Ó. Essa aí é uma imagem recuperada, né? na Agora há cabeça pouco o mesmo. choque do Giovani. Foi cabeça mesmo, Paulo. foi Eu na achei que a cabeça. aguinha ali era para refrescar, mas não, foi uma pancada mesmo. Olha lá. Tô meio tonto, mas tô levantando, daqui a pouco eu tô bem. Daqui a pouquinho tá bem, né? Tá ótimo. Então vamos seguindo aqui. Vamos lá. Se pintando qualquer novidade, qualquer informação mais importante, aí...